Você já se perguntou o que acontece quando você deixa a oração de lado? Talvez você não perceba, mas cada vez que você esquece de orar, uma série de eventos chocantes se desenrola no mundo invisível ao seu redor. A ideia de que a oração é apenas uma prática religiosa pode parecer simplista, mas a realidade é muito mais complexa e alarmante. Quando a comunicação com Deus é negligenciada, você não está apenas perdendo momentos de paz, mas abrindo portas para perigos espirituais inesperados e graves. Imagine um campo de batalha onde você está lutando sem armadura, completamente despreparado para enfrentar os ataques inimigos. Isso é exatamente o que acontece quando você abandona a oração. Em vez de estar protegido e pronto para os desafios espirituais, você se torna vulnerável a uma série de influências negativas que podem devastar sua vida espiritual. E o mais surpreendente? Esses impactos não são sempre visíveis imediatamente, mas suas consequências podem ser profundas e duradouras. Você acredita que uma simples mudança na sua rotina pode transformar a sua vida espiritual de maneira tão radical? Descubra como a falta de oração não só enfraquece sua conexão com Deus, mas também abre espaço para situações inesperadas e perigosas que você nem sabia que poderiam acontecer. A oração não é apenas uma prática diária, mas um escudo invisível que protege e fortalece sua vida espiritual de maneiras que você precisa experimentar para acreditar. Prepare-se para explorar os 5 impactos chocantes que o abandono da oração pode ter em sua vida. Você ficará surpreso ao descobrir o quanto sua prática espiritual é vital para sua segurança e crescimento. Não perca esta oportunidade de entender a profundidade do que acontece no mundo invisível quando você se esquece de orar, e como isso pode mudar sua vida de forma inesperada e reveladora. Não há como negar. Sem uma oração consistente, a vulnerabilidade espiritual se torna um alvo fácil para ataques espirituais. É como um castelo sem muralhas, completamente exposto aos inimigos. Imagine enfrentar um adversário experiente como o diabo, armado apenas com orações rápidas e superficiais. É como entrar em batalha com uma espada de brinquedo. O próprio Jesus nos mostrou que passar um tempo significativo em oração é o caminho para fortalecer nossas defesas espirituais. E ele não fez isso apenas por acaso. A oração é o escudo invisível que protege o cristão contra flechas espirituais que muitas vezes chegam sem aviso. Quem depende apenas de orações breves e esporádicas pode se sentir como um guarda que cochila em serviço, desarmando suas defesas. Quando o diabo lança suas estratégias, a falta de preparo pode ser fatal. Jesus, em diversas ocasiões, se retirava para orar por longos períodos, deixando claro que a oração profunda e consistente é a chave para manter as barreiras espirituais erguidas. Quer um exemplo prático? Pense em alguém que se exercita uma vez por mês e espera ter condicionamento físico. Não funciona assim, certo? Da mesma forma, a oração precisa ser um hábito regular para que o cristão se fortaleça espiritualmente. Se você sente que sua vida espiritual está enfraquecida, reserve um tempo fixo todos os dias para orar. Comece com 15 minutos e gradualmente aumente esse tempo. A regularidade cria resistência e um vínculo mais profundo com Deus, que é a verdadeira fonte de proteção contra ataques espirituais. O diabo é um adversário astuto que não descansa. Ele conhece nossas fraquezas e sabe exatamente como explorá-las. A oração breve e ocasional é como um cadeado frágil em uma porta de madeira fina. Ele não impede que o inimigo entre. Porém, quando nos comprometemos a orar consistentemente, criamos um hábito que fortalece a mente e o espírito. Tornamos mais difícil para o inimigo encontrar brechas, como quem aumenta a segurança de uma casa com grades, alarmes e câmeras. Além disso, orar de forma consistente é como treinar a mente para resistir.
Quando o cristão está espiritualmente vigilante, ele reconhece mais facilmente as investidas do diabo. Esse treino constante na oração é o que separa quem apenas sobrevive de quem realmente vive na plenitude espiritual. A oração consistente não é apenas uma defesa, é uma estratégia de ataque. Ela te coloca em posição de combate, alinhado com o propósito divino e longe da vulnerabilidade. E quando você acha que está tudo bem e que pode relaxar, é aí que mora o perigo. A falta de uma rotina de oração consistente enfraquece o relacionamento com Deus. Se você já passou por momentos onde tudo parecia desmoronar e a oração foi apenas um recurso de última hora, sabe como é se sentir desamparado. Da mesma forma, estar preparado espiritualmente é crucial para enfrentar as adversidades que surgem do nada. A próxima parte vai mostrar como essa preparação é essencial para evitar ser enganado pelas falsidades espirituais. Quando a oração fica em segundo plano, o cristão corre o risco de perder o discernimento espiritual, ficando vulnerável a enganos. Sem a prática regular de buscar a Deus, a sensibilidade para reconhecer a voz divina diminui, abrindo espaço para confusões perigosas. O diabo, mestre em disfarces, sabe muito bem como se apresentar como um anjo de luz. É um jogo de sombras, onde só quem tem uma vida de oração ativa consegue distinguir a verdade da mentira. A oração é como sintonizar um rádio na estação correta. Sem ela, o sinal fica cheio de ruídos e interferências. Quem não ora de forma consistente pode facilmente confundir as vozes que ecoam dentro de si. Imagine um marinheiro navegando sem bússola. Ele se perde no mar de possibilidades, à mercê das correntes e tempestades. Da mesma forma, o cristão que se distancia da oração perde a bússola espiritual, ficando à deriva e sujeito a tomar decisões que parecem boas, mas que levam a becos sem saída. Em momentos críticos, é fácil cair na ilusão de que uma escolha é a certa, simplesmente porque parece conveniente ou agradável. Já se viu nessa situação? A falta de discernimento torna essas armadilhas ainda mais atraentes. A oração diária é como o treino de um músico que afina seu instrumento para não desafinar na hora da apresentação. A prática constante da oração afina o ouvido espiritual, ajudando a reconhecer a voz de Deus em meio ao caos. Além disso, a oração regular permite que o cristão se familiarize com os modos sutis como Deus se comunica. Às vezes, Deus fala em sussurros suaves, outras vezes em circunstâncias que à primeira vista parecem comuns. Sem a prática de buscar essa conexão, é fácil ignorar ou até desprezar essas interações divinas. Para desenvolver esse discernimento, experimente praticar a meditação na palavra, buscando perceber os padrões de como Deus se revela. Isso aumenta a sensibilidade espiritual e ajuda a distinguir entre a luz verdadeira e a falsa. Quer um exemplo do dia a dia? Considere as decisões simples, como aceitar ou não um convite, fazer um investimento ou se envolver em um novo projeto. Sem a orientação divina, essas escolhas podem ser um tiro no escuro. A oração contínua cria um filtro espiritual que elimina as vozes que tentam desviar do caminho certo. Não é sobre se tornar um especialista da noite para o dia, mas sobre treinar a mente e o coração para ouvir a orientação certa, todos os dias. E se parece difícil manter essa rotina, lembre-se de que até mesmo os grandes homens e mulheres de fé enfrentaram momentos de dúvida. O segredo é persistir e entender que o discernimento espiritual é um processo contínuo que exige disciplina e desejo genuíno de ouvir a Deus. No próximo tópico, vamos explorar como a falta de uma base sólida na oração pode deixar o cristão desamparado em momentos de emergência espiritual. Em tempos de crise, a oração deve ser um pilar firme, não um refúgio de última hora. Quando se ora apenas em momentos de emergência, é como tentar construir um abrigo no meio da tempestade. Simplesmente não funciona.
Orações apressadas, sem a base de uma prática consistente, muitas vezes parecem vazias e ineficazes. Imagine um soldado indo para a batalha sem treinamento. Ele se sente desamparado, inseguro e vulnerável. Assim também é o cristão que não tem uma vida de oração sólida. A preparação espiritual é como a prontidão de um exército que treina incansavelmente mesmo em tempos de paz. A oração regular é o que mantém o espírito alerta, como um guarda de vigília, pronto para agir a qualquer sinal de perigo. Quando a crise chega, quem cultivou um hábito de oração constante encontra em Deus um refúgio seguro, uma fortaleza em meio ao caos. É como aquele amigo sempre presente que, quando tudo desmorona, está ali para segurar a sua mão. Quer uma dica prática? Comece estabelecendo horários fixos para orar, mesmo que sua vida esteja tranquila. Isso cria um padrão e um ritmo, e quando os tempos difíceis chegarem, a oração já será um hábito enraizado, algo tão natural quanto respirar. Pode ser ao acordar, antes das refeições ou antes de dormir. O importante é ter consistência. Essa rotina fortalece o espírito, preparando-o para os momentos em que orar será mais que uma opção, será uma necessidade vital. A falta de suporte espiritual é sentida profundamente quando as dificuldades surgem. É comum, nesses momentos, sentir-se sobrecarregado, como se estivesse carregando o peso do mundo sozinho. Mas, quando a oração é uma prática constante, ela se torna a âncora que mantém a alma estável, mesmo nas tempestades mais violentas. As crises não desaparecem, mas a maneira como você as enfrenta muda completamente quando seu suporte está firmado em uma conexão contínua com Deus. Em um momento de emergência, uma vida de oração faz toda a diferença. É como um plano de fuga já estabelecido, que não requer pensar duas vezes antes de agir. Não se trata de esperar que Deus atenda instantaneamente todos os pedidos, mas de estar espiritualmente preparado para lidar com as situações, sabendo que você não está sozinho. Quem ora com regularidade encontra em Deus um conselheiro presente que acalma, orienta e fortalece. E quando pensamos em crises, não são apenas os grandes desastres que podem abalar. As pequenas tribulações do dia a dia, os desafios inesperados e até mesmo as tentações podem se tornar crises se não estivermos preparados. Quando a comunicação com Deus se torna esporádica, o vazio criado na alma pode facilmente ser preenchido por influências negativas. Imagine uma casa desocupada sendo invadida por intrusos. Da mesma forma, a falta de oração deixa o cristão exposto às tentações do diabo. A oração constante age como uma proteção, mantendo o coração e a mente alinhados com os valores divinos e evitando que o pecado encontre espaço para se estabelecer. Sem o diálogo regular com Deus, a vida espiritual se enfraquece e o pecado se torna mais atraente. É como uma planta que não recebe água e começa a murchar. Com o tempo, os ramos fracos se tornam mais suscetíveis a doenças. Da mesma forma, a falta de oração faz com que o cristão se torne vulnerável às tentações que, uma vez resistidas com força, começam a parecer irresistíveis. Manter um hábito de oração é como regar a planta diariamente para garantir que ela permaneça saudável e robusta. Considere os momentos em que você enfrentou tentações e encontrou dificuldade em resistir. Muitas vezes, isso acontece porque o vínculo com Deus estava enfraquecido. A oração regular não só fortalece a resistência espiritual, mas também reforça a consciência de que o pecado não é uma escolha inofensiva, mas algo que distancia o cristão de Deus. Para fortalecer essa resistência, pratique a oração antes de enfrentar situações desafiadoras, buscando o poder divino para resistir às tentações. Além disso, a oração constante ajuda a construir uma mentalidade que rejeita o pecado antes mesmo que ele se apresente. É como ter um sistema de alarme em casa
que detecta qualquer movimento suspeito antes que um intruso tenha chance de entrar. Quando o cristão está em comunicação constante com Deus, o desejo de pecar é combatido antes de se tornar uma tentação forte demais para resistir. Manter essa vigilância é crucial para viver uma vida que honra a Deus e evita as armadilhas do pecado. E quando a oração é negligenciada, o pecado se infiltra lentamente, como um pouco de água vazando pode causar um grande dano em uma estrutura. A prática regular da oração não é apenas uma maneira de evitar o pecado, mas uma forma de cultivar uma relação íntima com Deus, que naturalmente afasta o desejo de cair em tentações. Negligenciar a oração pode enfraquecer gradualmente o relacionamento com Deus, como deixar uma planta sem cuidados. À medida que a comunicação diminui, a paixão e o zelo por Deus também se dissipam, fazendo com que o vínculo se torne cada vez mais frágil. É como uma amizade que, se não é nutrida com conversas e encontros, acaba esfriando e se distanciando. O relacionamento com Deus é alimentado pela oração constante que mantém o coração quente e a alma conectada ao divino. Quando a oração é esquecida, o cristão pode sentir que sua fé está se apagando como uma vela que não é reabastecida. A conexão com Deus, que antes era vívida e cheia de intensidade, começa a parecer distante e difícil de alcançar. É como se um filtro opaco cobrisse a visão espiritual, tornando difícil perceber a presença e o trabalho de Deus na vida. Manter a prática regular de oração é essencial para manter essa conexão clara e forte. Já experimentou sentir-se espiritualmente distante e não conseguir entender por quê? Muitas vezes, essa sensação vem da falta de comunicação com Deus. A oração é o meio pelo qual o relacionamento é renovado e fortalecido, e sem ela, a conexão enfraquece. Para reverter isso, é preciso reiniciar o hábito de oração, mesmo que seja com passos pequenos. Leia passagens da Bíblia, faça orações sinceras e busque momentos de silêncio para ouvir a Deus. Essas ações ajudam a reacender a chama espiritual. Além disso, um relacionamento enfraquecido com Deus pode levar a uma falta de entusiasmo pelas coisas espirituais, como a igreja, a leitura da Bíblia e o serviço ao próximo. A oração constante mantém a mente e o coração focados no propósito divino, renovando o desejo de crescer espiritualmente. Pense na oração como um combustível para a paixão espiritual. Sem ela, o entusiasmo se esgota, deixando a fé em um estado de estagnação. A falta de comunicação regular com Deus é como um afastamento gradual de um amigo próximo. No início, parece que não faz diferença, mas com o tempo, a distância se torna mais perceptível e difícil de superar. A oração é o meio pelo qual o relacionamento é mantido e revitalizado, e a ausência dela pode levar a um enfraquecimento espiritual significativo. A falta de uma prática regular de oração pode deixar a alma despreparada para enfrentar desafios espirituais inesperados. Imagine um atleta que treina intensamente para uma competição, enquanto o outro apenas aparece no dia da prova. O primeiro está preparado, o segundo vulnerável. Da mesma forma, a oração constante é o treinamento espiritual que prepara o cristão para lidar com as provações e ataques que surgem sem aviso. Sem essa preparação, o cristão enfrenta crises espirituais com pouca resistência. A preparação espiritual é crucial, porque os desafios não avisam quando vão chegar. Quem não tem uma vida de oração consistente pode se ver desarmado quando as dificuldades surgem, como um bombeiro que não tem seu equipamento pronto para uma emergência. A oração regular fortalece a fé e proporciona uma base sólida sobre a qual o cristão pode se apoiar em tempos de tribulação. Sem essa preparação, até mesmo pequenos desafios podem parecer insuperáveis. Considere a importância de se preparar para o inesperado em todos os aspectos da vida.
Um carro não deve ser deixado sem manutenção e uma casa não deve ser negligenciada em termos de segurança. Da mesma forma, o cristão deve se preparar espiritualmente, cultivando um hábito de oração que desenvolve uma resiliência que pode ser crucial em momentos de crise. Estabeleça horários fixos para orar e leia a palavra de Deus regularmente. Isso é como fazer check-ups espirituais para garantir que você esteja pronto para qualquer desafio. Além disso, a preparação espiritual através da oração ajuda a construir um entendimento mais profundo da vontade de Deus e dos seus planos. Quando a oração é uma parte integral da vida, o cristão está mais bem equipado para reconhecer e responder a sinais e orientações divinas. Sem essa prática, a capacidade de discernir a direção de Deus pode se tornar turva, dificultando a tomada de decisões sábias em momentos críticos. A oração constante atua como um guia e uma âncora, mantendo o cristão alinhado com o propósito divino. Por fim, a falta de preparação espiritual não apenas afeta a capacidade de lidar com crises, mas também influencia a forma como se enfrenta o cotidiano. A oração é a base sobre a qual se constrói a resiliência espiritual. Sem ela, até mesmo as pequenas adversidades podem parecer insuperáveis. Ao manter uma prática regular, o cristão se torna mais forte e mais capaz de enfrentar os desafios com confiança e fé renovada. Agora que você conhece os 5 impactos chocantes que acontecem no mundo invisível quando você se esquece de orar, é hora de refletir sobre como isso se aplica à sua própria vida. Como está a sua comunicação com Deus? Você tem notado algum vazio ou dificuldade que poderia estar ligado à falta de oração? Este é o momento perfeito para começar ou renovar seu hábito de oração. Pense em como pequenos ajustes na sua rotina diária podem fazer uma grande diferença. Talvez você possa estabelecer horários fixos para orar, encontrar um grupo de apoio espiritual ou até mesmo começar a manter um diário de oração. A chave é começar agora e ser consistente. E lembre-se, cada oração, por menor que pareça, é um passo para fortalecer seu relacionamento com Deus e proteger sua vida espiritual. Gostou do que aprendeu aqui? Compartilhe este conhecimento com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se beneficiar dessas revelações. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhum conteúdo futuro que possa enriquecer ainda mais sua jornada espiritual. Juntos, podemos fortalecer nossa conexão com Deus e enfrentar os desafios espirituais com confiança e coragem. Vamos agir agora e fazer a diferença em nossa vida espiritual. Comente abaixo como você pretende aplicar essas mudanças e compartilhe suas experiências conosco. Sua jornada de oração começa hoje.